A gente vai conversar agora com uma personagem que passou por essas duas madrugadas, foi o protagonista dessas duas madrugadas, que é o deputado federal Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. Ele teve mandato suspenso por 6 meses, por decisão do plenário da Câmara dos Deputados, mas parlamentar. Teve aí um gostinho de vitória, pelo menos eu vi pela comemoração do senhor, porque se esperava, inclusive, que o senhor perdesse o mandato. Seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Parlamentar, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor é: por que o senhor tomou aquela decisão de sentar na cadeira de Hugo Motta para protestar contra a possibilidade de perda de mandato? Em primeiro lugar, obrigado a você e a todo mundo que está assistindo nesse momento a CNN pela oportunidade de falar, de conversar. A notícia da cassação de mandato colocada no plenário, eu recebi na terça-feira. Eu estava em uma audiência na Câmara, passei no encontro da Comissão de Direitos Humanos, pessoas ainda me perguntaram se a minha avaliação de que o processo não seria mais votado no plenário. Eu disse que sim, mas que a gente tinha que manter a atenção. No deslocamento ali do hall da taquigrafia até o carro, no anexo 4, eu recebo a notícia que Hugo Motta fez uma reunião fechada com deputados federais e nessa reunião ele tinha dito que colocaria a votação da minha cassação no dia seguinte. O tempo foi muito curto. E foi uma forma, então, de chamar a atenção das pessoas para o que estava acontecendo. Num pacote golpista, porque ele votaria, como fez, no mesmo dia, uma anistia, né, que eles chamam de dosimetria. No dia seguinte, então, votariam a minha cassação e já anunciava também que manteriam os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro no desligamento dele por faltas. Chamando a atenção do que estava acontecendo, e mostrando a desproporção de tratamento entre a minha pessoa e os golpistas que sequestraram a mesa diretora da Câmara em articulação com Eduardo Bolsonaro, isso poderia ter um efeito importante para chamar a atenção da população brasileira do que estava ocorrendo, porque eles estavam tentando fazer uma votação às pressas, exatamente no final do ano, para que não houvesse tempo de reação pública ao que ele estava tocando, ao que ele estava operando, ao que ele estava tentando fazer. Então foi uma forma de chamar a atenção, sim, manifestar publicamente que não tinha da nossa parte qualquer tipo de aceitação a essa manobra que foi tocada por ele. E, parlamentar, ontem nós vimos um outro momento que foi a suspensão do mandato do senhor depois da ameaça de cassação. A que o senhor atribui o resultado de ontem? Foi uma articulação de plenário, uma articulação também de bastidor com o Centrão e com a direita? Uribe, houve um conjunto de episódios. Se não fosse o dia anterior, onde as pessoas perceberam o que estava acontecendo na Câmara dos Deputados, e houvesse um amplo processo de mobilização social, inclusive nas redes, a gente não teria chegado com a capacidade de articulação minimamente diplomática no dia seguinte. Esse é um elemento. Os deputados estavam na sessão sabendo que eles estavam sendo observados, que a opinião pública, que as pessoas, que os movimentos estavam acompanhando com muita atenção aquela sessão. E aí, evidente, houve articulação, houve uma tática durante o encontro, houve o convencimento de parlamentares durante aquele período no plenário. Tudo isso foi se casando. Então, só a articulação diplomática que fizesse uma movimentação presa ao ambiente institucional levaria, evidentemente, à minha cassação. Mas o casamento da mobilização pública, a quente, a denúncia formulada, combinada com as articulações diplomáticas do dia de ontem, foi o que fez com que eles não tivessem o número de votos suficiente para a aprovação da cassação. Deputado, vou chamar a Isabel Mega para participar da nossa entrevista aqui ao vivo no Bastidores CNN. Contigo, Isabel. Oi, deputado. Boa tarde. Bem-vindo aqui à CNN. A gente adora olhar placar de votação e destrinchando como cada deputado votou, né? Alguns votos
surpreenderam bastante, principalmente ali no PL. O senhor conseguiu alguns votos favoráveis. A que o senhor atribui esses votos específicos, tendo em consideração o óbvio, né, que há uma contrariedade completa entre aquilo que representa o PL e aquilo que representa o PSOL na Câmara dos Deputados? Isabel, a votação que, na minha análise, tem que ser analisada é aquela que ficou 226 a 220, porque é essa votação que determinou a existência de um impasse. A decisão posterior, já com mais de 300 votos, foi porque eles tentaram reduzir danos. Eles ficaram preocupados de não terem os 257 votos para cassação e avaliaram o seguinte: é melhor dar uma suspensão de 6 meses para ele, porque senão podemos ficar sem cassação e sem suspensão. Então, o PL, num primeiro momento, ele vota contra. E depois ele vota contra também, mas ele vota contra pedindo uma suspensão. A maioria deles, inclusive, ainda imaginavam conseguir a cassação. Mas, no momento seguinte, eles votam a suspensão com medo de que não tivessem os 257 votos, nem para a cassação, nem para a suspensão. O que aconteceria? Eu, no dia seguinte, estaria na Câmara dos Deputados com uma vitória plena, com uma vitória completa. Então, ali nos 226 a 220, é que os dois lados, tanto aqueles que queriam a cassação e o nosso lado, que resistíamos à cassação, ficou evidente que existia um impasse que não conseguiria se chegar a 257 votos. Nesse momento, houve uma desestabilização do outro lado, eles se dividiram e, para evitar que não houvesse sequer uma suspensão, eles se deslocam em bloco, parte deles, para que a suspensão pudesse ser aprovada. E, parlamentar, vamos olhar para Hugo Motta. Ele teve 2 noites turbulentas na Câmara dos Deputados. Como o senhor tem visto a gestão de Hugo Motta e por que o senhor acredita que ele decidiu fazer o que ele fez? Eu acho que ele não está ouvindo. Agora está ouvindo? Conseguiu Agora ouvir, sim. deputado? Vamos falar um pouquinho de Hugo Motta. Ele teve 2 noites bastante turbulentas. Ele decidiu pautar, por exemplo, o PL da dosimetria sem avisar o Palácio do Planalto. Isso irritou muito alguns integrantes do Palácio do Planalto. Irritou também a direita quando colocou para votar a cassação de Carla Zambelli. Como o senhor tem visto esse momento de Hugo Motta? Porque ele tem sido levado a pautar de surpresa vários temas ideológicos. Olha, o que ele tentou foi a aprovação de um combo golpista, porque na véspera ele aprova, então, o que chamam de dosimetria, mas que na prática é uma anistia, que pôde levar, inclusive, a uma diminuição substantiva da pena do Bolsonaro. Ele queria continuar esse combo golpista no dia seguinte. A Carla Zambelli, na prática, ela já está cassada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela está inelegível por 8 anos. E ela está presa na Itália. Então, ela não tem direitos políticos para concorrer a uma próxima eleição. Mas ele imaginava que, com isso, demonstraria publicamente uma falsa simetria, dizendo: não, estou botando dos dois lados. Estou botando a Zambelli e estou botando o Glauber. Isso era uma mentira, porque no mesmo combo ele desligaria o Eduardo Bolsonaro do mandato, mas mantendo os direitos políticos dele. Onde é que esse plano dá errado? Esse plano dá errado quando eles não conseguem os 257 votos. A gente perdeu rapidamente o contato com o Glauber Braga, a gente vai tentar restabelecer. Ele estava explicando exatamente a relação de Hugo Motta nesse processo, de ter pautado os 2 processos, de Carla Zambelli e também de Glauber Braga ontem, que tem recebido crítica dos 2 lados. Isabel, enquanto a gente não restabelece o contato com o parlamentar, o que ele estava explicando é que ele sentou lá na cadeira de Hugo Motta para chamar a atenção desse processo, apesar de ser contra o regimento interno e de que não pode sentar na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, né? A gente viu uma das semanas mais difíceis da vida política de Hugo Motta, nem delimitaria só a questão da presidência da Câmara, porque ele foi testado de todos os lados e o resultado na avaliação de muitos parlamentares é que ele saiu muito enfraquecido da condução da pauta nessa semana, porque no final das contas desagradou todo mundo e justo aquele que conseguiu chegar até o comando da Câmara dos Deputados com um pé
em cada canoa. Então, fazendo acenos para a oposição, fazendo acenos para o governo e, com isso, tentando se colocar meio que numa posição de centro, né? O deputado Glauber estava falando para a gente justamente qual é a visão que eles têm sobre essa tentativa de simetria, de se trazer casos que poderiam atingir a esquerda, como o dele, casos que poderiam atingir a direita, como o de Carla Zambelli. Ontem, Uribe, a perspectiva era completamente negativa em relação à situação de Glauber, em relação à situação de Zambelli. Então, olha como que houve uma reviravolta histórica no Congresso Nacional. A gente conversava com aliados do deputado Glauber e eles falavam para a gente, olha, o que a gente ainda está vendo, já pensando lá na frente, é o que juridicamente vai poder ser feito para garantir que ele, por exemplo, possa disputar as eleições em 2026. Era um clima de pessimismo. Ao mesmo tempo, tinha um cenário também muito claro sobre Carla Zambelli, que seria cassada. E no final das contas, a gente teve um desfecho completamente contra aquilo que era esperado, né? E isso é parte desse bolo todo em que o presidente da Câmara, Hugo Motta, foi envolvido diante dessa escolha de fazer esse combo de anúncios que pegaram muita gente de surpresa nessa semana. Restabelecemos o contato com o deputado federal Glauber Braga. Deputado, gostaria que o senhor terminasse falando da atuação de Hugo Motta nesses últimos dias e o que o levou a pautar tantos projetos. Pode repetir a pergunta, por favor, Uribe? E aumentar Não, gostaria que o senhor analisasse, mas sem problemas, continuasse analisando a questão do Hugo Motta, porque o senhor avalia que ele decidiu pautar várias questões assim de última hora, de surpresa. Ele foi derrotado, né? Ele e a articulação de Arthur Lira naquilo que fez na Câmara. E ele precisa compreender, espero que ele faça essa reflexão, que não pode utilizar os mesmos instrumentos de pressão que utiliza com outros deputados, com parlamentares que não se submetem a esse tipo de instrumentos. Isso ele não imaginava que a gente fosse dar uma reviravolta no script que ele traçou. O script era fingir uma cassação de Carla Zambelli, porque na prática ela já está com os direitos políticos cassados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal e está presa na Itália. Dosimetria, que é na verdade uma anistia, e a minha cassação. Tanto é que ele bota a minha cassação primeiro para justificar no minuto seguinte o que pudesse ser também uma versão pública de uma posição que não fosse de lado algum. Era mentira, ou seja, era uma investida de natureza golpista. O que ele não esperava é que não fosse conseguir os 257 votos. Tanto ele quanto Lira trabalharam por isso e tiveram uma derrota. Isso serve como lição para eles de que podem muito, mas não podem tudo. Deputado, para terminar nossa entrevista rapidamente, que o tempo do jornal está acabando, uma última pergunta. O que o senhor pretende fazer nesses 6 meses de suspensão? E o senhor já decidiu, será candidato a quê no ano que vem? Uribe, eu sou um militante. E como militante eu vou continuar me mobilizando politicamente, inclusive mobilizando a manifestação do dia 14 no Rio de Janeiro, em Copacabana. Lá estarei. E já estou mobilizando firmemente, como várias manifestações que vão acontecer pelo Brasil, contra, inclusive, essa investida golpista tocada na Câmara dos Deputados. Eu estou deputado federal, mas sou um militante socialista para toda a minha vida. Agora, evidentemente, eu vou ter mais tempo durante esse período para me dedicar também ao meu filho, para estar mais presente na vida dele, para levar à escola, para buscar na escola, para estar acompanhando o desenho Pokémon que ele gosta de assistir, para estar fazendo coisas do cotidiano que para mim são muito caras e que eu amo fazer, mas acabo que com a atividade política tem pouco tempo. Mas não vou parar. Eu vou continuar mobilizando politicamente durante todo esse período e utilizando aquilo que tiver ao meu alcance para fazer uma disputa política que não se reduz ao mandato. Agora, sobre tática eleitoral. A gente começou uma jornada de 100 reuniões, passando pelos 92 municípios do Rio, onde eu discuto conjuntura nacional, um programa de governo para o estado do Rio de Janeiro e discuto também tática eleitoral. Se devo ser pré-candidato a deputado federal, a reeleição ou pré-candidato
a governador do estado do Rio de Janeiro. Essas consultas, nesse momento, estão acontecendo. Está muito recente o que aconteceu de terça-feira para cá. Amanhã eu vou me reunir com as forças políticas que compõem o mandato e aqueles que têm uma aproximação com a nossa linha para poder fazer uma discussão com mais profundidade. Hoje está sendo ainda a data, o dia da análise e dos agradecimentos a toda a mobilização que aconteceu no dia de ontem. Nós conversamos com o deputado federal Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. Obrigado pela entrevista, deputado. Obrigado, Isabel Mega, também por participar dessa entrevista. Até a próxima, Obrigado, deputado. Uri. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos e todas. Um abraço grande.